Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino. Sou também procurador do Estado de São Paulo. O tema de hoje é um tema ligado ao aspecto dos recursos. Nós vamos falar sobre embargos de declaração ou embargos declaratórios. Vamos verificar como é que se dá as mudanças, em relação ao Código de Processo Civil anterior, de 73, para o Código de 2015, o CPC de 2015. Os embargos declaratórios estão previstos como um dos recursos a serem interpostos lá no artigo 994, dentro de um sistema recursal, onde nós temos vários recursos: a apelação, agravo de instrumento, o agravo interno, o recurso especial, o recurso extraordinário. Então nós vamos verificar a possibilidade da interposição dos embargos declaratórios hoje. Um recurso bastante importante, bastante interessante, não só no aspecto acadêmico, mas também na vida profissional. Nós vamos verificar inicialmente que no artigo 1022, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece que os embargos declaratórios podem ser interpostos contra qualquer decisão judicial. Essa já é uma importante modificação, porque no sistema do Código anterior, de 73, nós tínhamos a previsão dos embargos declaratórios contra sentença ou contra acórdão. E os dispositivos legais vigentes à época, muitas vezes dava uma dúvida sobre o alcance e a extensão dos embargos declaratórios. A jurisprudência e a doutrina sempre colocaram a possibilidade da interposição dos embargos declaratórios contra qualquer tipo de decisão judicial. Então, o novo Código, consagrando esse entendimento doutrinário, esse entendimento jurisprudencial, estabelece já no caput do artigo 1022 que os embargos declaratórios ou embargos de declaração podem ser interpostos em face de qualquer decisão judicial. Então, vejam bem, eu posso interpor embargos declaratórios não só contra a sentença, não só contra o acórdão, mas também em relação a uma decisão interlocutória, desde que essa decisão interlocutória apresente um dos vícios que nós vamos falar daqui a pouco, ou até mesmo contra um despacho. Alguém poderia dizer, mas despacho é um ato, um pronunciamento judicial de conteúdo decisório mínimo ou sem conteúdo decisório. Mas mesmo assim, se o despacho, a decisão interlocutória, a sentença, o acórdão, ou seja, qualquer decisão judicial, apresentar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão, nós temos a possibilidade da interposição dos embargos declaratórios. Então vejam que o novo dispositivo fez uma importante modificação, uma importante alteração, no sentido de que toda e qualquer decisão fica passível de embargos declaratórios. Não só a sentença, mas também o acórdão, a decisão interlocutória e os despachos. Os vícios que o artigo 1022 estabelece já são os vícios que anteriormente nós tínhamos na legislação. A obscuridade, a contradição, a omissão. Já faz um tempo também que se retirou da legislação o aspecto da dúvida. A dúvida se entendia que, na verdade, não era um vício propriamente da decisão judicial, mas era uma situação que emanava dos vícios anteriores, da obscuridade, da contradição, da omissão. Então, o novo Código coloca que a decisão judicial que for obscura, contraditória ou omissa, fica passível de embargos declaratórios. Acrescentou também o novo Código, nesse dispositivo, no artigo 1022, a possibilidade da interposição dos embargos declaratórios quando ocorrer um erro material em uma das decisões judiciais que nós mencionamos. Então, o erro material que fica passível agora de embargos declaratórios. Aquilo que poderia ser alegado por uma simples petição, também fica passível da interposição dos embargos declaratórios, o erro material. Ou seja, aquele erro gritante, aquele erro visível, um erro, vamos dizer que o juiz fosse condenar a importância de 10 mil e lá houve um erro e constou 10 milhões. Quer dizer, um erro material nós sabemos que não preclui e não faz coisa julgada e ele pode ser corrigido a qualquer momento. Então, tem a via dos embargos, mas pode ser corrigido a qualquer momento. Depois o Código passa a estabelecer o prazo, no artigo 1023, o prazo para interposição dos embargos declaratórios. Então, o profissional, o advogado, quem for elaborar a petição, terá o prazo de 5 dias
para fazer essa interposição. Também uma boa mudança, porque no código anterior, pelo menos lá no início da vigência do CPC de 73, nós tínhamos uma diferença de prazos para embargos declaratórios. Isso foi alterado nas reformas do código também, do código Buzaide, de 73, mas no início até era ruim para o profissional, para o advogado, porque estabelecia prazos distintos se a decisão a ser atacada fosse uma sentença ou se fosse o acórdão. A sentença teria o prazo de 48 horas e o acórdão 5 dias. Então, a nova regra estabelece um prazo uniforme para a interposição dos embargos declaratórios. Prazo esse, portanto, de 5 dias. O prazo pode ser computado em dobro caso se trate de litisconsortes com advogados diferentes. Ou seja, o próprio dispositivo legal, o artigo 1023, prevê a possibilidade da aplicação do artigo 229, ou seja, a dobra do prazo caso existam aí procuradores diferentes, advogados diferentes naquele caso. Lembrando, e vale a advertência, que em se tratando de processos eletrônicos, e a tendência hoje é que os processos sejam quase todos eles eletrônicos, a dobra do prazo do artigo 229 não se aplica. Então, nós temos o prazo de 5 dias para fazer a interposição dos embargos declaratórios. Essa petição, segundo diz o Código, deve ser elaborado através de petição escrita. Então, pelo CPC, não há possibilidade de uma interposição oral dos embargos declaratórios. E o advogado deve elaborar essa petição no prazo, como eu disse, de 5 dias ou 10, se forem litisconsortes, apontando os vícios de obscuridade, contradição e omissão. Outra observação importante, de acordo com esse dispositivo legal, o artigo 1023, também é a ausência de preparo. Nós sabemos que alguns recursos, a lei vai estar a exigir o pagamento de custas e taxas judiciárias, ou seja, eu tenho que preencher uma guia estadual ou uma guia federal, recolhendo as despesas do processo em segunda instância ou terceira instância, é o que nós chamamos de preparo. No caso dos embargos declaratórios, como será decidido pelo próprio órgão que prolatou a decisão impugnada, não há necessidade de preparo. Esse é um outro dado importante também. Nesse mesmo dispositivo, ainda o Código passa a prever expressamente a possibilidade de uma resposta pela parte contrária no caso dos embargos declaratórios. Os embargos, sempre se discutiu muito se tecnicamente era um recurso ou não. Então, em regra, aquele vício da decisão judicial, sendo um vício muito grave, uma obscuridade muito grave, uma omissão muito grave, que possa alterar a decisão judicial, ou seja, os embargos apresentariam efeito modificativo. Então, quando os embargos declaratórios possuírem efeito modificativo, aquilo que alguns doutrinadores chamam de efeito interruptivo, a nova lei, o novo Código de Processo Civil, estabelece a necessidade de uma intimação da parte contrária para que diga sobre os embargos declaratórios. Na sequência ainda, nós vamos ter uma regra bastante importante que prevê a fungibilidade dos embargos declaratórios em relação a um agravo interno. Então, se ocorrer a interposição de embargos declaratórios perante os tribunais e o relator, para aquele julgamento, verificar que ali se trata de uma hipótese de agravo interno, há a possibilidade de uma fungibilidade entre os embargos declaratórios e o agravo interno. Sabemos que o agravo interno é um recurso direcionado a atacar as decisões monocráticas ou singulares ou unipessoal dos desembargadores ou ministros, eventualmente. Não é? Então, eu tenho essa possibilidade também hoje no âmbito dos tribunais. Nós vamos verificar na sequência, o Código também procurou cuidar, aqui no artigo 1025, da possibilidade do pré-questionamento, do uso dos embargos declaratórios pré-questionadores. Nós vamos tratar desse tema numa outra oportunidade, mas foi uma importante inovação, facilitando o preenchimento desse requisito para os recursos extraordinários em sentido amplo, ou seja, para o especial e para o extraordinário em sentido estrito. De modo que, se eu me deparar com um acórdão que tem obscuridade, contradição, omissão, nós sabemos que há necessidade de um prévio debate, de uma prévia discussão e de uma decisão judicial para que seja atendido o requisito do pré-questionamento. Então, a lei coloca
não é, essa possibilidade de ficar caracterizado o pré-questionamento, caso a pessoa interponha os embargos declaratórios, ainda que inadmitidos ou improvidos, estará atendido a esse requisito. Na sequência, no último dispositivo do Código, pelo menos nesse capítulo, não é? Já que temos algumas normas sobre embargos declaratórios lá nas disposições finais e transitórias, no artigo 1026 nós vamos encontrar uma disposição muito importante que é sobre o efeito dos embargos declaratórios. A lei deixa bem claro que os embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo. Isso significa que a decisão judicial proferida, ela pode ser cumprida, observada, executada, sem que tenha que se aguardar o resultado dos embargos declaratórios. Então, os embargos declaratórios apresentam aí apenas um efeito devolutivo. Não é? Claro que devolutivo aqui se discute se há ou não efeito devolutivo nos embargos declaratórios. Eu, particularmente, me filio a uma corrente doutrinária que entende que há, sim, aí um efeito devolutivo. Então, os embargos declaratórios, como regra, são um recurso que não apresenta efeito suspensivo, é não suspensivo, não suspende. Tá? O artigo 1026 deixa bem claro. Abre a possibilidade, lá no parágrafo 1º desse dispositivo, da concessão pelo relator, eventualmente, desse efeito suspensivo. O relator, ou quem proferiu a decisão embargada, da concessão do efeito suspensivo, desde que preenchidos aqueles requisitos inerentes a uma cautelar, uma providência de urgência, ou seja, a probabilidade daquilo que está sendo alegado e também a possibilidade da ocorrência de um dano irreparável ou de difícil reparação. Esse dispositivo também cuida, nesse artigo 1026, dizendo que a interposição dos embargos declaratórios apresenta um efeito interruptivo em relação ao prazo dos demais recursos. Isso é muito importante. Os embargos, inicialmente, na vigência do Código de 73, tinha um efeito suspensivo e não interruptivo. Então, essa mudança foi muito boa, principalmente para os profissionais, que agora não precisam se preocupar mais com a questão da contagem dos prazos. Está ciente que, uma vez interpostos os embargos declaratórios, interrompe, ou seja, o prazo é zerado e ele terá o prazo por completo para utilizar o outro recurso cabível, eventualmente, como, por exemplo, a apelação. Se eu tenho um prazo da sentença fluindo e há interposição dos embargos, eu terei o prazo completo de 15 dias para a interposição da apelação. Não preciso mais ficar contando e considerando o dia que foi interposto os embargos declaratórios para subtrair e verificar o prazo faltante. Nada mais disso é necessário. Ele tem efeito interruptivo. Isso é ótimo, isso facilita a vida dos profissionais, dos advogados, dos operadores do direito, e o prazo, então, aí o efeito é interruptivo, interrompe-se o prazo. Depois a gente observa, finalmente, uma preocupação por parte do Código em relação aos embargos protelatórios. Nós sabemos que muitas vezes o profissional pode desejar e utilizar os embargos com um efeito protelatório ou procrastinatório, ou seja, para retardar o andamento e o término do processo. Então o Código procura estabelecer sanções para embargos eventualmente protelatórios. Então estabelece uma multa de até 2% sobre o valor da causa, atualizado da causa, para uma primeira interposição de embargos declaratórios protelatórios. Essa multa pode ser elevada na hipótese de um segundo embargos declaratórios, vamos dizer que o profissional e o advogado insista na interposição dos embargos declaratórios, essa multa então poderá ser elevada até 10% sobre o valor da causa. E mais, né, a lei condiciona a interposição de outros recursos, como especial, extraordinário, eventualmente, ao recolhimento dessa multa. Só não está obrigado ao recolhimento dessa multa a Fazenda Pública e também o beneficiário da assistência judiciária. Por fim, a lei coloca como um pressuposto, aí, um requisito negativo de admissibilidade de eventuais recursos, a hipótese de alguém que tem reconhecido 2 embargos declaratórios protelatórios. Tá? Então, isso acaba inadmitindo a possibilidade de novos ataques da decisão judicial, caso o profissional tenha abusado, e isso seria caracterizado um abuso de um direito processual, dos embargos declaratórios. Bem, essas eram as minhas considerações de hoje.
a respeito de um recurso importante, bem relevante, os embargos declaratórios, um recurso que pode ser manejado tanto em primeiro grau de jurisdição, em segundo grau, até nas cortes superiores, sempre que uma decisão judicial contém um vício de obscuridade, contradição, omissão, até mesmo hoje, como diz o Código, um erro material. Agradeço a atenção e o prestígio, né, pelos nossos vídeos. Convido a todos a curtir o nosso canal, se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos, assinalar para que recebam as notificações. O nosso canal, a Teoria Geral Descomplicada, a TGP Descomplicada, ou ainda também o canal da IT, né, no YouTube, para que vocês também se inscrevam, assinem e marquem para receber notificações. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.